Olá, vamos começar a nossa segunda aula de microeconomia aplicado à mineração. Lembrando que a gente está vendo a questão da curva QP, que faz o relacionamento entre quantidade de material e o preço que aquele meu bem que eu estou consumindo tem no equilíbrio de mercado. E um detalhe, o conceito do equilíbrio de mercado, propriamente dito, ainda não apareceu para a gente. Ele vai aparecer hoje, no final dessa aula. Mas o conteúdo que a gente viu anterior, a gente tem que continuar com ele na cabeça. Então a gente tem aquela curva QP, que continua sendo importante para a gente tomar algumas decisões. Para começar hoje, eu estou trabalhando com uma curva que não é aquela minha curva QP, porque lembra, aqui embaixo eu estou tendo alumínio e no eixo Y eu estou tendo a quantidade de cobre. Não tem quantidade e não tem preço. Isso aqui é um outro tipo de curva. É a curva de utilidade e indiferença. Por enquanto pode não fazer sentido, mas vamos começar a imaginar alguns cenários que essa curva vai começar a ganhar significado para a gente. Vamos considerar que aqui nessa reta, nesse gráficozinho que está marcado aqui embaixo, eu consigo marcar o que eu quero e tenho preferência de consumir. Muitas vezes com commodity vai ficar muito difícil da gente entender, mas vai facilitar se em vez de ter alumínio aqui embaixo, por exemplo, eu vou colocar um Bzinho de banana e aqui eu vou colocar um M de maçã no cobre. Vamos supor que isso aqui está relacionado o quanto eu como pessoa tenho disponibilidade a consumir. Se eu viro para você e falo, olha, para mim consumir 8 maçãs e 4 bananas é um consumo bom para minha alimentação durante a semana. E aí chegou alguém para mim e vira e fala, ó, vamos fazer uma troca? Em vez de você consumir 8 maçãs, igual a gente conversou, eu vou reduzir para 4, mas vou aumentar a quantidade de bananas. Eu paro e penso e vejo, para mim tá ok, não tem problema nenhum. Acontece uma outra mudança no mercado, que o vendedor, que do mesmo jeito que me sugeriu essa alteração, me sugere para que eu tenha uma alteração, que eu diminua a banana para 5, mas aumente uma unidade de maçã. Consegue perceber que isso aqui, se eu ligar esses pontos, está me formando uma curva, cuja a minha resposta para todas as perguntas que foi feita, se eu aceitava trocar ou não aceitava trocar a quantidade de material que eu vou estar trabalhando, que eu vou estar consumindo, e a minha resposta sempre foi indiferente. Sim, eu aceito. Quando eu fiz isso, eu estou na minha curva de indiferença. Dentro dessa minha curva de indiferença, isso aqui, a curva de utilidade e indiferença, está relacionado com o meu poder aquisitivo. Intuitivamente, você já sabe que quanto maior o meu poder de consumir e de comprar, maior vai ser a capacidade e a quantidade de coisas que eu consigo comprar. Vamos supor que essa linha vermelha que eu trabalhei aqui embaixo, eu não tinha a ideia real do meu poder de consumo, sendo que o meu poder real de consumo está sendo marcado pela linha azul. Então, se eu pegar esse ponto aqui, concorda comigo que com esse mesmo ponto, com essa mesma quantidade de bananas, se eu rebater na curva de cima, que está relacionado a maçãs, eu consigo consumir uma quantidade maior de maçãs do que eu posso consumir ali embaixo. Então, por isso que eu tenho que essa minha região aqui de baixo é chamado da minha região de não preferência. Eu posso consumir coisas maiores considerando só essa curva ali em cima. Então, essa curva azul aqui está relacionado ainda com a minha capacidade de consumo. O que eu tenho de preferência na real é consumir a maior quantidade possível que eu quero. Então, por isso que eu tenho aqui a minha região literal de preferência de consumo, apesar de eu não conseguir atingir ela, mas é o meu objetivo. Eu vou substituir essa teoria econômica, que é por maçã e banana, e posso pensar da mesma jeito para cobre e alumínio, para uma mineradora de polimetálico.
essa mineradora de polimetálico, em vez de receita, ela tem uma capacidade produtiva instalada. Vamos supor que eu tenho 2 depósitos instalados lado a lado, que essa minha mineradora tem uma capacidade produtiva, seja em nome quantidade de caminhão, o que ela consegue comprar de britador, equipamento para flotação e todos esses recursos. Essa curva minha de restrição, que estava acionada e relacionada somente com um recurso, que seria dinheiro que eu tenho, vai ser minha capacidade produtiva. Então, tendo ela aquela capacidade fixa para investir, para receita, para gerar a minha utilidade, eu posso optar pela quantidade que eu produzo ou invisto numa commodity ou outra, pensando só nisso, nessa curva de indiferença. Dá para a gente ter essa ideia muito bem relacionada. Você já pode ter colocado na sua cabeça um tanto de pergunta relacionado a então eu consigo achar uma taxa ótima de produção. Segura um pouquinho essa sua vontade de querer utilizar essa curva de indiferença para achar isso, porque a gente tem que misturar duas coisas. A gente tem que misturar não só o que eu dou conta e o que eu tenho vontade de produzir, porque essa curva só fala de vontade, e a realidade é outra coisa completamente diferente. E eu posso aplicar essa teoria tanto para uma empresa só, quanto para um conjunto, para um país, para um aglomerado econômico. Tudo isso pode ser feito da mesma forma. Então eu vou mudar a nossa conversa e vou começar a detalhar um pouquinho mais a curva. Por quê? Observa aqui o seguinte, aquela minha mesma curva QP, eu vou pegar um ponto aqui que eu marquei de vermelho, vou marcar um outro ponto de vermelho. Consegue entender que entre esses 2 pontos eu consigo traçar uma reta que eu ligo esses pontos, que essa reta possui uma inclinação? A gente consegue ver que essa reta que está passando ali entre esses pontos possui inclinação, e essa inclinação entra com a conversa que a gente já teve de marginalidade. O que seria de marginalidade? A capacidade que eu tenho de substituir um bem em detrimento de outro bem. A marginalidade na curva entre 2 elementos de uma curva de utilidade ou de indiferença é representado, a marginalidade, pela inclinação dessa reta. Então, se eu conseguir tirar a inclinação entre esses 2 pontos, eu tenho a ideia de marginalidade dessa reta, que vai me relacionar lá na frente com outras coisas que vão ser importantes. Então, por enquanto, aqui, se eu pegar para achar a inclinação, essa inclinação eu vou chamar de alfa, ela vai ser a variação do que eu tenho de elemento em y sobre a variação do elemento que eu tenho em x. Feito isso, se eu olhar para esse gráfico aqui, em y é 9 menos 6, eu tenho 3. Eu estou passando de 4 para 5 unidades, embaixo a minha variação de y está de 1 só. Lembrando que o meu x, aqui eu posso substituir por A de alumínio, e em cima cobre, representado pelo y. Concorda que se essa inclinação está marcando de 3 para 1, eu tenho uma disposição maior em termos de utilidade nessa região, já que isso aqui é uma curva de utilidade, para consumir 3 vezes mais cobre do que alumínio. Então, nessa região do gráfico, eu tenho uma quantidade maior de disposição para cobre do que alumínio. Você consegue imaginar que eu vou tendo infinitas outras retas onde eu vou tendo inclinações diferentes até um momento que a razão da variação de y sobre a variação de x vai ficar igual a 1. Esse ponto é o ponto que eu vou ter a virada da maior disponibilidade do meu mercado, da minha economia e da minha empresa para consumir mais cobre, para virar uma empresa que tem maior utilidade, ou seja, tem preferência, maior utilidade não, preferência em estar do ponto de maior cobre para mais alumínio. E eu consigo ver isso nessa
reta marcada aqui por esse ponto B e esse outro pontinho aqui que eu acabei de marcar. Vai ser a mesma receita, delta y sobre delta x, só que aqui vai inverter. Eu vou ficar com esse alfazinho aqui, da mesma forma de delta y sobre delta x, só que a minha variação em y agora vai cair de 2 unidades para a minha variação em x aqui, passando de 12 unidades. Essa minha variação que mudou aqui vai me dar 0,16. Esse 0,16 aqui está marcando que eu tenho maior disponibilidade para consumir mais alumínio, que está relacionado pelo eixo X, do que consumir mais cobre, que está marcado pelo eixo Y. Então a gente teve até ali marcando a construção através da minha curva de utilidade em diferença, de uma retinha que está marcando ali a minha pretensão, a minha predileção em termos de gasto, que foi a minha marginalidade em cima daquela curva. Eu vou mudar aqui agora para representar uma conversa que a gente teve ali atrás, porque eu estava com a minha curva de utilidade em diferença aqui, e nessa curva de utilidade em diferença eu te falei que quanto mais acima eu tiver, maior vai ser a minha utilidade. E igual a gente conversou lá atrás, considerando essa quantidade aqui de 9 toneladas de alumínio, eu rebater numa curva para cima por algum fator, porque eu aumentei minha capacidade de poder comprar material, a tonelada do alumínio, porque minha receita aumentou ou porque ele ficou mais barato. Qualquer uma das duas coisas vão fazer com que eu tenha maior disponibilidade para consumir esses materiais e maior satisfação. Lembrando que toda teoria aqui está aliado que quanto mais eu consumo, mais satisfeito eu estou. Então segura todas essas informações que a gente teve lá atrás, de marginalidade, de pretensão, de predileção de consumo. A curva, quanto mais acima eu tenho maior disponibilidade para consumo e tenho maior satisfação, a gente vai segurar um pouquinho essa conversa e nós vamos mudar a conversa do tipo de reta. A reta aqui, até pela cara dela que está aqui embaixo, você já conseguiu ver que ela não está relacionada mais com a minha utilidade. É uma reta de restrição. Essa minha reta de restrição está relacionado com uma coisa muito importante que eu já coloquei aqui no enunciado, que é renda. Sendo uma reta, a gente já sabe que ela tem, por natureza, o comportamento de uma função de primeiro grau. Função de primeiro grau, eu vou ter um termo dependente e um independente. Então, à medida que eu for variando um dos termos, eu vou ter a variação dele em função do termo independente, igual a gente conversou na primeira aula. Então, considerando uma equaçãozinha aqui, onde é que é o seguinte, concorda comigo que se eu quero ter a maior satisfação possível, ou seja, tudo que eu tenho para gastar, eu vou gastar, então vai ser o que eu posso gastar aqui representado por renda. Do outro lado, eu vou ter uma equaçãozinha que vai estar representando o que eu estou gastando. Então, P de C é o preço do cobre, nesse meu exemplo, e P de A, preço do alumínio. Como tudo na vida, o quanto que eu vou gastar nessa minha cesta da mistura entre cobre e alumínio vai ser em função da quantidade que eu compro de cada um. Tranquilo demais da vida. O que eu vou fazer? Vou substituir os valores que eu já te dei, que o preço do cobre está de 4 unidades de dinheiro por tonelada e do alumínio de 1 unidade de dinheiro por tonelada. Quando eu fiz isso nesse exemplo aqui, eu só vim substituir. Não fiz mais nada. Quando eu fiz isso aqui, eu já sabia, olhando esse gráfico aqui, que eu tinha duas quantidades nos dois eixos. Eu tinha a quantidade de cobre em Y e a quantidade de alumínio em X. Então foi muito fácil. Se eu quero fazer uma função do primeiro grau, eu tenho que jogar o Y
para o lado do independente e ficar como variável dependente tudo que foi em função de x. Então o alumínio aqui no x vai ser o meu dependente e o cobre o meu independente. Tranquilo. Fazendo essa manipulação, eu vou ficar que Q de C é igual a 20 menos a quantidade de alumínio dividido por 4. Então eu tenho essa relação dessa retinha aqui para mim representar a minha restrição orçamentária. Para estar trabalhando, para descobrir como é que ela vai ficar no gráfico, é muito fácil. Eu tenho que marcar basicamente 2 pontos. Se eu vier aqui e zerar a quantidade de alumínio, falar que Q de A vale 0, que é a mesma coisa que acontece quando eu toco aqui no eixo do cobre, eu vou descobrir que eu vou ficar com unidade de 5 unidades de dinheiro, em termos, aliás, 5 toneladas, em função do cobre. Se eu fizer o contrário, eu zerar Q de C, que é a mesma coisa que se eu estivesse descobrindo qual o ponto que ele toca aqui nesse eixo, eu vou sair com 20. Então eu consigo achar e determinar essa minha reta de restrição. E coisas importantes que ficaram aqui não tão claros. A renda muda essa minha curva de restrição e o preço das commodities que estão aqui de lado também vão mudar. Então eu estou dependendo dessa composição de custo para saber qual que é a minha reta de restrição orçamentária. Tá, eu tenho essa minha reta de restrição orçamentária, só que eu tenho que dar um jeito de trabalhar com ela junto com a minha curva de diferença. Como é que eu junto o pensamento de uma e de outra? Lembra quando eu trabalhei com a curva de indiferença? Eu falei com vocês, olha, eu consigo achar a utilidade marginal disso aqui, ou seja, a minha utilidade, ou seja, o que eu tenho de benefício, o que eu tenho para gastar, o que eu quero pegar, vai ter que ser igual à minha restrição. E lembra que lá atrás ela era uma reta? Então aquela reta lá atrás que estava relacionada com utilidade marginal, ela vai ter que ser igual à minha receita. Então o que eu tenho de utilidade vai ter que ser igual à minha receita. É lógico, se eu quero consumir tudo que eu posso consumir, eu vou ter que igualar os dois. Eu conseguia ver isso aqui intuitivamente no gráfico também, eu conseguia dando só uma olhada aqui embaixo. Por quê? Se eu olhar nessa minha curva de possibilidade que eu tenho de consumo, marcasse esse ponto que eu marquei aqui, você não ia aceitar isso de jeito nenhum. Porque você sabe que esse seu ponto, onde é que eu consumi uma certa quantidade de alumínio aqui embaixo e uma certa quantidade de cobre, eu tenho receita, eu tenho renda para consumir mais. Então eu tenho que dar um jeito de achar a curva de indiferença, na verdade, que vai ser tangente essa minha reta de restrição aqui de renda. A curva de indiferença que vier e fizer isso aqui, ó, eu vou ter coincidentemente a minha reta que vai tangenciar essa curva coincidente com a minha receita. Quando eu fiz essas duas retas, utilidade e receita, serem coincidentes, essas duas aqui, aí sim eu passo a ter o meu ponto de equilíbrio, o ponto ideal, o ponto ótimo de consumo entre o que eu tenho de utilidade e o que eu tenho de receita, o que eu quero consumir e o que eu posso realmente consumir. Então, através disso aqui, eu consigo achar esse ponto. E aí essas duas retas vão ter a mesma inclinação. Beleza. Qual que é a utilidade prática disso, dessa teoria que a gente vem conversando? Porque a gente tem que aplicar isso tudo, teorias econômicas, para a cadeia mineral. Então aqui eu tenho um exemplo de maximização da satisfação. E o exemplo da maximização da satisfação vai cair lá na aula nossa última, onde é que a gente falou da curva QP, que relaciona, de acordo com o preço que aquela commodity tem, a quantidade que o mercado dá conta de absorver dela. Lembrando que é uma curva de demanda que a gente veio trabalhar. Então, beleza. Um exemplo que eu tenho aqui, observa aqui no título, eu coloquei P de 0,1, P de 0,2.
E que eu te falei que do preço 1 para o preço 2, eu nem montei exemplo ainda, eu tenho uma queda no preço do alumínio. Lembra lá atrás quando a gente conversou nas curvas de utilidade, né? Ela tem relação com receita e tem relação com o meu custo. Então essa informação vai ser usada daqui a pouco. Então tá, queda no preço do alumínio quando eu partir do preço P de 1 para o meu preço P de 2. Assim como eu fiz no exemplo anterior, a primeira coisa que eu vou trabalhar aqui é minha reta de restrição. Olhando que eu tenho cobre no Y e alumínio no X. Se eu quiser descobrir só com variável, sem saber valor, qual que é a capacidade máxima que eu consigo consumir de cobre, é muito fácil. Eu vou pegar o que eu tenho para investir para comprar, que é chamado de I, dividido pelo preço inicial do meu cobre. O cobre vai ficar constante no meu exemplo. Mas para mim descobrir quanto que ele está no preço inicial maior do alumínio ou no preço depois que ele diminuiu, não vai ser alterado em nada o preço do alumínio de um jeito, o preço do cobre de outro. Ah, mas na aula passada você conversou sobre bens substitutos e bens complementares, onde é que um altera o preço do outro e eu já sei o comportamento do cobre e do alumínio. Segura aí, colega, porque nós estamos considerando ceteris paribus. A gente está considerando uma variação de variável por vez para a gente conseguir fazer os nossos exemplos. Então, por enquanto, a gente segura. Então, tá. Então, para descobrir o quanto que eu consigo gastar total só de P de cobre, lembrando, foi um investimento dividido pelo preço do próprio cobre. Mas por que você pode fazer isso garantindo que tudo foi investido somente em cobre? Porque em cima do nosso eixo aqui, observa aqui embaixo, alumínio está zerado. Então eu pude fazer isso com tranquilidade. Posso replicar a mesma receita aqui embaixo para o alumínio? Posso. Eu posso descobrir onde é que essa reta toca aqui, considerando que o cobre vai ser zero em cima desse eixo. Então aqui em cima eu vou ter zerado a minha quantidade de cobre. Então vai ficar o que eu tenho de investido dividido pelo preço do alumínio no tempo zero. Preço zero. Concorda comigo que se eu falei que eu tive queda no preço, a razão entre I e o preço aqui embaixo no alumínio vai aumentar? Então, ou seja, se o preço do alumínio diminui, eu vou ter um aumento de quantidade, e é justamente o que está marcado por esse ponto aqui, P de 0,2, porque ele representa, na verdade, um momento onde é que o preço diminuiu e eu tive um aumento. Quando eu tive esse aumento aqui, essa minha reta se deslocou para essa posição no espaço, minha reta de restrição orçamentária. Toda vez que há variação na receita ou variação no preço, eu tenho uma variação de utilidade. E tendo variação de utilidade, essa minha curva aqui de indiferença vai ser deslocada. E como eu tive, na verdade, uma diminuição do preço, eu tenho uma utilidade maior, ou seja, ela vai deslocar para essa região aqui. Então, eu tive dois cenários. Um primeiro cenário, onde é que eu tinha um preço menor aqui, onde é que eu tive esse ponto de equilíbrio entre a minha curva de utilidade e minha reta de restrição orçamentária. E quando eu tenho esse ponto de encontro, onde é que eu pego a minha reta e coloco como se fosse a tangente da minha utilidade, ou seja, eu igualo utilidade e orçamento, eu tenho meu quantidade ótima que eu desejo e posso consumir. Então tem esse primeiro X de A aqui que foi rebatido. Quando eu fiz isso para o preço P de 2 aqui, onde é que aumentou a quantidade, a minha curva de indiferença se deslocou porque eu tenho capacidade de consumir mais, eu pulei para esse segundo ponto aqui, X de B, onde eu posso consumir uma quantidade maior de alumínio no meu cenário de ponto ótimo de produção. Então, eu migrei esse ponto. Lembra que eu tive X de A e X de B em função de um preço que estava dividido aqui embaixo
em função de outro preço que eu estava dividido aqui embaixo, a gente fez manualmente uma forma de deduzir como é que eu posso ter um comportamento igual à minha curva Q de P. Onde é que eu tive um preço inicial do alumínio, a gente conversou sobre isso, que me dava uma quantidade. Onde é que eu tive um preço P de 2 do alumínio, onde eu trabalhei com a minha quantidade que eu estava disposto a consumir. Então, ou seja, eu deduzi agora como que a curva Q de P é construída. Ela não está perfeita? Não, ela não está perfeita ainda. Ela, algumas vezes, não vai ser uma reta bonitinha, igual a gente conversou. A gente viu na aula passada que, de acordo com as regiões de variação de quantidade de preço, eu tenho uma utilidade diferente marginal, então, ou seja, ela pode comportar, em vez de como uma reta, como uma curva. A gente viu isso na aula passada. Então, a gente acabou de ver como é que a curva QP, que maximiza a minha satisfação, e eu te provei a minha utilidade igual ao que eu tenho de receita, então essa curva QP é um resultado de maximização de consumo. Lembrando, a gente estava mexendo só com curva de demanda. A gente vai mexer com outra curva aqui, que é a lei de oferta. Ela comporta muito parecido. Então nós vamos considerar aqui esse cenário base, essa retinha que está marcada de azul aqui. Aqui embaixo, para a curva de demanda, aliás, de oferta, eu tenho as mesmas coisas. Q e preço, os dois iguais. O que eu quero conversar com vocês aqui, olha como é que ela é coerente. À medida que eu for trabalhando com ela, em que eu vejo que o meu preço aumenta, mais pessoas querem jogar aquele produto no mercado. Ou seja, a oferta também aumenta. E ela responde isso? Responde. Porque se eu vier caminhando nessa direção aqui, vou primeiro nesse cenário aqui. Projetei um certo preço, a quantidade que o mercado oferta de produto foi essa. A partir do momento que o preço sobe, eu rebato nela aqui embaixo e eu tenho também um aumento de quantidade ofertada. Lembrando, o que está até escrito aqui embaixo, ofertar não quer dizer execução. Ofertar não quer dizer que automaticamente que eu jogo aquele produto no mercado, o mercado observe ele tem demanda. Lembra que a gente está conversando atrás, demanda é pela capacidade que eu tenho de consumir. Oferta é o que as empresas querem jogar, o que eles querem ofertar para o mercado. Da mesma forma que eu tive um equilíbrio lá atrás entre o que eu tenho de utilidade e o que eu tenho de receita do meu orçamento ali, eu vou ter um equilíbrio aqui entre o que o mercado está ofertando e o que o mercado dá conta de absorver. Então eu vou ter uma briga ali dentro. Tem coisas aqui que são importantes da gente conversar? Tem. Toda vez que eu tiver esse cenário basezinho aqui, a oferta de bens substitutos produzidos, que é esse primeiro caso aqui, aumentar, o que acontece com a minha curva de oferta? Concorda comigo que se eu tenho maior concorrência, a minha quantidade ofertada tende a diminuir? Então eu tendo a deslocar nessa região de amarelo aqui, em que, considerando esse preço aqui que a gente trabalhou com ele rebateu aqui inicialmente, só que com o deslocamento da curva, ele vai passar a rebater nessa quantidade ofertada aqui, nessa segunda, que é maior do que a primeira que eu tive. Então eu tive uma diminuição da minha oferta. A mesma coisa acontece com o preço dos insumos produtivos. Se a minha produção ficou mais cara, eu também tenho uma diminuição da oferta. Se eu tiver expectativa de preços futuros, e a gente vai ter uma aula só sobre preços futuros, como que eles funcionam, como que eles são precificados, a minha oferta também vai diminuir. Por quê? Assim como no preço dos insumos aumentando, vai ser sempre uma receitinha de bolo.
é o que eu consigo vender e ganhar dinheiro menos o que eu tenho de custo. Quando eu achato isso, eu tenho empresas que têm custos mais altos e empresas com custos mais baixos. Essas empresas de custo mais baixos, elas acabam saindo do mercado. Então, por isso que normalmente a minha quantidade ofertada diminui. Eu tenho menos empresas fornecendo isso. Aí você já vai ter uma ideia, não, mas quando isso acontece, as outras empresas vai ficar mais escasso o material e o preço dele vai subir. Isso é o que a gente vai trabalhar daqui a pouco na cruz keynesiana, que na verdade é o caminho natural da curva de demanda que a gente estudou exaustivamente com a lei de oferta que a gente está vendo aqui agora. Então tá, tem algum cenário, já que a gente falou só de cenário que diminui a quantidade, que aumenta a quantidade de oferta de material no mercado, lógico. O mais simples de todos, número de fornecedores. Aumentou o número de fornecedores, aumenta a oferta. E a curva vai se deslocar para essa segunda posição aqui. Do mesmo jeito, para aquele preço de equilíbrio que a gente estava trabalhando, eu consigo ter uma oferta maior, marcada por esse ponto de 3. Inovação tecnológica, o que está marcado aqui também aumenta a oferta. Aumenta a oferta, porque ele entra no mesmo hall desses dois itenzinhos aqui. Porque eu consigo normalmente, com inovação tecnológica, produzir o mesmo bem que eu estava trabalhando, só que com um custo menor e muitas vezes com produtividade maior. Então, eu faço a minha produção, a quantidade de material que eu consigo jogar para o mercado, aumentar. Então, eu tenho deslocamento também da minha curva de oferta, assim como eu tenho de demanda, tenho normal esse meu deslocamento. Então tá, a gente mexeu com curva de demanda, curva de oferta, mas aonde isso cai? Isso tudo para dar essa volta para chegar no momento onde é que eu estou aqui agora. Onde é que eu tenho oferta, lembrando que essa curva que eu tenho ascendente, demanda, lembra do macete que eu passei, descendo, demanda. Vamos considerar um primeiro cenário de equilíbrio de mercado, onde é que o preço da minha commodity que eu estou estudando está na casa de 2 aqui, 2 unidades de dinheiro por quilograma. E eu vou rebater esse valor em cima da minha curva de oferta. Quando eu fiz isso, a esse preço, o mercado deu conta de produzir 2,1 milhões de toneladas ou toneladas, não importa. Só que eu tenho que olhar para a oferta e tenho que olhar para a demanda também. Então, quando eu olhei para a demanda e rebati em cima dessa curva, que eu vim aqui devagar projetando ela, eu vi que, na verdade, o mercado demandava 4,8 unidades. Concorda que a diferença entre o 4,8 e o 2,1 é a minha escassez? E eu vou ter uma escassez aqui de 1,7, então eu tenho 1,7 de escassez. Quando eu aconteço isso, tem escassez, muitas pessoas querendo um produto. Se eu tenho oportunidade para vender para um que aceita pagar para mim 5 e outro que aceita para mim pagar 10, eu vou vender para o cara que paga 10. Então eu tenho um aumento natural do meu preço. Então, no meu exemplo, que saiu de 2, pulou para 5. E aí, para mim saber o que está acontecendo, eu vou de novo projetar em cima da minha curva de oferta. Quando eu joguei o preço de 5, a minha quantidade de oferta aqui caiu para 4,5. Então está sendo ofertado 4,5, só que eu não sei a demanda. Para saber, eu vou ter que encostar essa projeção aqui em cima da minha curva de demanda. Quando eu fiz isso, eu projetei aqui e descobri que ele estava com 3,7 aqui de demanda. Concorda que nesse caso agora a oferta está muito maior que a demanda? Então eu vou ter um movimento contrário. Onde é que eu vou ter um movimento que esse preço vai abaixar? Então o que acontece é o seguinte, literalmente o preço fica subindo e descendo até ele atingir esse nível de equilíbrio aqui. Esse ponto onde é que a oferta é igual à demanda. Então, o equilíbrio do mercado é quando eu não tenho escassez e não tenho excedente.
Então, esse é o ponto de equilíbrio, é o ponto ótimo chamado de ponto de equilíbrio da cruz keynesiana, que é essa cruz que eu tive em encontro de oferta com demanda. E eu consigo observar no gráfico aqui embaixo que eu tenho uma região representando escassez de material e uma região representando excedente de material. Toda vez nessa região onde é que eu tenho a oferta maior do que a demanda, o que acontece aqui, eu tenho excedente. Toda vez que eu tiver a oferta menor do que a demanda, eu tenho escassez. Então, o ponto de equilíbrio, o nosso carro-chefe, esse pontinho bonitinho que está aqui. E aí nós vamos tentar entender como é que isso funciona no nosso mercado de commodity, que é o objetivo principal nosso, é poder trabalhar com isso. Eu trouxe essa apresentação aqui do evento que é chamado Global Minerals Marketing, aconteceu em 2018. O que está marcando aqui? É a produção de aço cru da China e importação de minério de ferro. Pode parecer que não teve nada com o que a gente viu até agora, mas devagar você vai ver que tem. De vermelho, aço. De azul, minério. Concorda que o minério de ferro é matéria-prima para a fabricação do aço? Tranquilo, todo mundo entende isso. O que veio acontecendo aqui de vermelho, se a gente observar, a gente teve um patamar de produção de aço maior do que a importação de minério de ferro. Tranquilo. Só que teve um momento aqui, em mais ou menos 2013, que eu tive a inversão desse mecanismo, onde é que eu vejo que a China está importando muito mais minério do que ela necessita para produzir aço. O que está acontecendo com isso aqui? Ela está aproveitando e aproveitou um período onde é que o preço do minério estava mais acessível e comprou. Há um indicativo, não certeza, de estocagem de minério de ferro. Por quê? Ela sabe da cruz keynesiana. Se o mercado subir o preço demais, de modo que ela não dê conta de comprar, de pagar para manter o crescimento da sua economia, ela joga no mercado. Jogando no mercado, ela sabe que o preço vai diminuir. Então ela vai fazendo um equilíbrio dessa curva de oferta e de demanda. Então, isso aqui, notícia atual, como se comporta isso no nosso mercado. Só isso como exemplo? Não sei quando você assistiu esse vídeo, mas nós estamos passando por um período de pandemia. Está afetando o mercado de commodity? Óbvio, o mercado de commodities foi afetado e especialmente alguns tipos de commodities, principalmente aquelas que não são commodities que a gente vai trabalhar aqui, mais para frente, essenciais. O que está relacionado com comida, por exemplo, eu posso diminuir, mas eu mantenho um nível parecido. Agora eu vou tratar aqui do mercado de commodities, que seria lítio, por exemplo, tudo que relacionado de metais para confecção de bateria, que hoje está numa perspectiva, mas a perspectiva de mudança é completamente diferente do cenário atual. E aí eu peguei uma matéria da SP, que é Standard Poor's, é uma agência econômica que faz inteligência de mercado. A especialidade deles é informar para onde o mercado vai indo, o que vão acontecer com as coisas. E eles colocaram que a demanda por metais mantém-se deprimida, ou seja, baixa, mesmo com alguns estímulos da União Europeia. E nós vamos entender como é que esse mercado global está entendendo isso tudo. O que acontece? A gente parou de consumir, o mundo todo entrou no estado pandêmico, onde é que eu tive baixo consumo de tudo, inclusive de componente eletrônico e tudo mais. Então, a partir do momento que essa cadeia parou de consumir, quem vende para essa cadeia de baterias concorda que viu um excedente de material no mercado. Então, a partir do momento que teve um excedente de material, a cruz keynesiana teve que estabelecer um novo ponto de equilíbrio, onde é que ela forçou
rebaixar o preço de equilíbrio. Então, o preço de equilíbrio do mercado desce. E o preço de equilíbrio do mercado, vamos supor que seja de 10 unidades de dinheiro por tonelada. Vão ter empresas que tinham um custo de produção de 11 unidades de dinheiro por tonelada. Esse camarada aqui está fora. Esse ponto dele, onde é que ele fica no 0 a 0, é chamado de break-even. Então, esse ponto de equilíbrio, que ela fica na receita de 0 a 0, se você já atingiu, você começa a tirar empresas do mercado. Tirou empresas do mercado, você vai afetar aquela lei de oferta. E aí, com a lei de oferta sendo ajustada, um novo ponto de equilíbrio no futuro, e com a demanda, nós vamos ver aqui, sendo projetada para subir. Hoje ela está com projeção de baixa, mas ela está com projeção de subida daqui a uns anos. Eu vou ter um estabelecimento de um novo preço de equilíbrio para os componentes que são utilizados para a fabricação de bateria, para explodir. Quais são as informações que a gente tem do mercado tudo junto para poder falar sobre isso? Primeiro, o mercado hoje está acelerado, a gente tem números que falam isso, só que as duas principais produtoras da China expandiram a sua capacidade instalada. Lembrando, bateria a gente usa para quê? Celular, notebook, carro elétrico, tudo isso que a gente está fazendo uma transição de matriz, que é muito a combustão para elétrica, vai entrar nisso aqui. E aí que eu coloco aqui, ó, pacotes de investimento na União Europeia, principalmente Alemanha e França, incentivaram a produção de investimento de carros elétricos e fizeram subsídio. É a mesma coisa que se você entrasse hoje na concessionária, o governo te desse um desconto de mais ou menos 10% para comprar o carro elétrico. Então você tem um aumento de consumo daquele carro. Hoje não. Mas à medida que as coisas foram retomando e os países que retomaram, então eles vão viver isso. Então você consegue ver essa projeção para frente e conseguiu ver quando eu te falei aqui que eu tive a saída do mercado de quem o preço baixou e ele saiu, então, ou seja, a oferta diminuiu. Então eu tenho aqui hoje um preço baixo, tanto que, ó, lítio, menor preço histórico em junho e julho desse ano. Os produtores abaixo do break-even pularam fora. Os 10 maiores players globais diminuiu a produção em 10% e o principal diminuiu em 15%. Ele não deixou de operar, ele só diminuiu. Tem outras coisas aqui também, mais específicas. Se eu for ver em cima, e o detalhe, isso aqui estava em cima do lítio que a gente estava conversando, mas eu tive movimentos parecidos. Em cima do cobalto, que onde é que eu tive? A diminuição da oferta, porque a maior mina, que fica em Madagascar, fechou no final do primeiro semestre de 2020, porque a operação dela é cara, apesar de ser a maior. E isso deve gerar um aumento nos preços. É a mesma coisa que a gente fechasse toda a produção da Vale de uma hora para outra. Tivesse uma ação do Ministério Público e alguma coisa que viesse fechasse a Vale, você ia ver explodir o preço do minério de ferro. Então essa é a tendência para o cobalto. Também eu tive um leve aumento de preço pela recuperação econômica chinesa desse segundo semestre. Então, o que eu já estava saindo lá atrás de um preço ruim, já começa a melhorar. Outra coisa também, eu tenho grafite hoje ainda numa produção, num patamar que ainda não recuperou. Mas a perspectiva de longo prazo é que recupere, que também por causa de baterias e outras coisas. Hoje, a gente vê aqui, ó, que a exportação chinesa cai 90% e a importação deles caiu para 94%, praticamente zerou. Então eu tenho lítio muito bem estabelecido hoje em baixa, com tendência de subida. Cobalto já começou a subir e o grafite ainda está com perspectiva futura de subida. Quando acontecer essa subida, você consegue ver que vai haver uma escassez de oferta e um excesso de demanda, que eu vou ter um novo equilíbrio da cruz keynesiana. Então, é isso que eu queria que vocês tirassem de conclusão e vissem para a aula de hoje. Eu vou deixar mais material para leitura e a partir desse material de leitura, a gente vai começar a fazer daqui a algumas aulas, alguns exercícios. Só lembrando
Esse curso à distância, ele tem algumas simplificações que não vai dar tempo de dar por aqui, no curso só de economia mineral. Futuramente haverão outros cursos acessórios dentro de outras plataformas, pela UFOP, que a gente vai tratar com maior detalhes. Tudo isso aqui que eu estou conversando em ordem de grandeza, a gente vai aprender a calcular direitinho. Então, assim, o que não ficou de detalhe, que não for abrangido nesse curso, vão ser abrangidos em outros. Então, muito obrigado. Leiam o material que eu vou deixar aqui embaixo para complementar a videoaula. Nós teremos momentos posteriores, igual a gente já conversou, para poder estar tirando dúvidas e fazendo exercícios juntos. Então, bom estudo para vocês.